Durante esse período de festas juninas, deve ser redobrada a atenção para evitar queimaduras com fogos de artifício. Para falar sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com o repórter Bruno Protásio. Bruno, caso aconteça algum tipo de acidente, o que é que pai, mãe, vovó, tio, o que é que a gente deve fazer? Qual é o procedimento adequado? Conta pra gente. Olha, Douglas, eu vou falar um primeiro passo. Evitar aquelas receitas caseiras, tá? Então, se acontecer, tem que procurar realmente um atendimento médico e a gente vai saber um pouco mais como é que funciona, o que fazer, o primeiro passo, saber desses riscos também, porque agora com os festejos juninos aumenta também essa possibilidade de queimaduras. Nós vamos conversar ao vivo com a doutora Ana Lima, que é coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados do HGE. Doutora Ana, bom dia. Nesses casos, é sempre bom evitar as queimaduras, né? Tomar os cuidados especiais. Vocês costumam ter mais casos assim durante essa época do ano? Então, esse mês a gente comemora, né, o Junho Laranja, que é justamente o mês de combate às queimaduras, porque a incidência realmente aumenta exponencialmente devido às festividades juninas. E os acidentes mais graves usualmente ocorrem com crianças, porque elas subestimam, né, que um estala-bebê, aquelas estrelinhas, podem ocasionar queimaduras bem graves. A senhora estava me contando até que, por exemplo, uma criança coloca elas no bolso e acabou se queimando. Isso, então às vezes a criança, né, tá brincando, aí coloca os estalos-bebés no bolso, aí aquela pontinha atrita uma com a outra e a temperatura corporal elevada explode. E aí queima a criança toda. E essa queimadura ela pode ser muito grave, porque ela, às vezes ela não é de queimadura só de segundo grau, ela pode aprofundar. Então, quais são os riscos de uma queimadura? O que ela pode causar para as pessoas? Então, pode trazer inúmeras sequelas, não só estéticas, né, mas funcionais também, de limitações, né? Então, se for em mãos, a pessoa pode perder dedos, né, explosão de fogos que não foram realizados segundo as orientações, né, porque tem toda uma orientação na embalagem. Então, às vezes, pode ter avulsão dos dedos e a queimadura também, caso haja só queimadura, ela pode ocasionar retração. Então, a pessoa pode perder, inclusive, função da mão. E é isso daí impedir depois as atividades laborativas adequadas. E o nosso apresentador até chamou aqui a atenção sobre o que fazer em casos de queimaduras. Eu falei sobre as receitas caseiras que costumam aparecer. A avó que falou lá atrás, a mãe que pegou, o pai, essa cultura que veio lá de trás. Por exemplo, utilizando manteiga, pasta de dente no local de queimadura. Isso não é adequado. Então, a orientação que a gente dá é, ocorreu a queimadura, o que a gente faz é resfriar com água, temperatura ambiente, né, a área local, não colocar gelo. As pessoas às vezes têm essa ideia de aplicar gelo e a gente pode ter a queimadura inversa, que seria a geladura. Então, a gente orienta realmente a água em temperatura ambiente para frio, somente isso. Caso haja algum tecido aderido, porque às vezes derrete a roupa, um nylon, um tecido sintético, a gente pede que não retire essa peça antes de chegar ao local de atendimento no hospital. Porque isso daí pode propiciar, né, a avulsão da pele, porque na hora que retirar o tecido pode sair a pele junto e aumentar a chance de infecções. Então, realmente a conduta é, queimou, aplique água local em temperatura ambiente somente. E às vezes pode aplicar alguma compressa resfriada até chegar no hospital. Doutora, se for uma queimadura mais simples, dá para identificar na hora ou em qualquer caso de queimadura, procura atendimento médico? Então, todo mundo já teve uma queimadura mais simples praticamente, que é a queimadura de primeiro grau, que é aquela que quando a gente vai à praia e não passa protetor solar e aí fica todo vermelho, né? Que a pessoa às vezes tem até uma insolação associada. Então, essa queimadura ela não oferece uma gravidade, risco que necessite atendimento médico. Então, seria realmente só hidratar a pele, né? Os cuidados de hidratação. Agora, as queimaduras de segundo grau, a gente tem superficial, profunda e temos as de terceiro grau também. Então, de acordo com a gravidade, a extensão, a gente precisa saber se essa queimadura ela ocasiona algum tipo de limitação, né, ao usuário. A exemplo, por exemplo, se o paciente queimou as duas mãos, por exemplo, ele não tem condições de autocuidado. Então, esse paciente ele necessita de uma internação hospitalar. Por exemplo, da área genital também. Então, a gente tem alguns critérios para internação, a extensão da queimadura também determina isso, e a gente avalia a necessidade ou não do paciente permanecer no hospital.
Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos ao vivo. São informações muito importantes nessa época do ano, Douglas, porque realmente começam os festejos. Ontem mesmo você já pôde observar muitas fogueiras pela cidade, o pessoal já comemorando. Ontem foi véspera de Santo Antônio, hoje dia de Santo Antônio tem também, começam os arraiais. Então, vai pegar os fogos de artifício, aproveita, mantém toda a segurança, segue tudo que é dito na embalagem para evitar queimaduras. E muita atenção com as crianças também nesse período. É claro que os fogos chamam a atenção das crianças, mas é preciso muita segurança para evitar acidentes mais graves, até na montagem das fogueiras, né? Volto com você.